Jornada das Mães Educadoras. Hoje é a última live da jornada Mãe Todo Dia, porque amanhã o nosso momento especial é na Conferência Decisão. Já avisamos você que nós já estamos online, o Telegram as mamães também já receberam. Boa noite, Márcia, que bom que você está amando, e eu também fico muito feliz que você está aqui. Já vão deixando recadinho, dizendo de onde vocês são, se você é mamãe nova, se você já está comigo aqui. Tem mamães que estão desde o início, desde a pré-jornada, 2 semanas antes da jornada, onde já nós começamos aí uma maratona de lives, muito conhecimento, que você foi agregando, você foi recebendo, você foi entendendo sobre o funcionamento do seu filho. E agora a gente tá aí nessa finaleira, estamos quase chegando na reta final e a gente sabe que o melhor está por vir. E o melhor é a Conferência Decisão, onde eu preparei aí momentos únicos, conhecimentos que eu ainda não entreguei para vocês, pelos quais eu fui levando vocês nesse caminho para que vocês conseguissem chegar lá prontas para receber, para entender. E eu sei que você que já assistiu a aula 1, 2 e 3, já tá mudando, já mudou muita coisa na sua maneira de enxergar o seu filho, já mudou muita coisa a respeito de como você entende a educação do seu filho. E outra coisa, gente, se alguém ainda não assistiu a aula 1, 2 e 3, vai ficar disponível só até amanhã. Então você tem que correr, acabou a live, você fica até o final da live. Jacareí, São Paulo, bem-vinda, sua linda. Você fica até o final da live e quando acaba a live você coloca lá as aulas em dia se você ainda não assistiu. Sem contar que na aula 2 e 3 eu disponibilizei em presente, então são 2 presentes. Na verdade tem mais, né, gente? Durante toda a jornada eu distribuí presentes para vocês. Quem tá no grupo do Telegram recebeu vários materiais. Quem assistiu às aulas recebeu os 2 presentes que vocês puderam baixar, sem contar que na última aula, aqui a mamãe Gabi dizendo que quer muito participar do curso. Já vou dar algumas informações, tá? A respeito disso. Tenho recebido muitas mensagens e amanhã, depois que eu passar todo o conhecimento que eu quero passar para vocês, também vai ter mais detalhes sobre isso. E, gente, na terceira aula, que eu sei que algumas mães não viram ainda, porque foi disponibilizada ontem a terceira aula. Na terceira aula, eu expliquei ali algumas técnicas e ferramentas práticas para você já aplicar direto no seu filho. São muitas que eu disponibilizo no grupo do curso Família Educadora, das famílias que eu acompanho, que eu mentorio, das famílias que têm um acompanhamento mais de perto comigo. Mas eu selecionei algumas dessas questões para poder compartilhar com vocês. Então, eu quero muito que vocês já que não assistiram, folga é com live com a Carol, Radinha. Tá de folga hoje? Que bom, fico feliz, você tá deixando a sua folga aí junto comigo, porque aqui é uma folga também, porque é uma folga que areja o teu conhecimento, faz você se sentir melhor, então você tá cuidando de você mesmo, e não tem nada melhor do que isso. Boa noite, Espírito Santo, bem-vindas. Olha só, fiz o teste, a minha filha tem o mesmo temperamento que eu, essa mãe já entrou no assunto da nossa live de hoje, e essa relação também é super importante, vocês entenderem também qual que é o temperamento de vocês, enquanto mãe, e eu falei um pouco sobre isso ontem, que o temperamento da mãe e do pai, em muitos casos, porque a gente não tem como escolher. A gente não tem a decisão de escolha de que temperamento a criança vai vir, né, gente? Vamos combinar. Tem coisas que nascem com a criança, por exemplo, os traços genéticos. E o temperamento também é algo que vem com a criança. Eu vou explicar um pouco mais para você entender a diferença entre temperamento e personalidade. E a criança vem já com esse prêmio, já vem marcada com temperamento. Agora, é claro que a gente tem aí a oportunidade de moldar muita coisa, porque existem temperamentos que são um pouco mais difíceis de convivência, outros um pouco mais fáceis, mas dão problema em outras áreas. Eu vou explicar bem pra vocês como que isso funciona. Até porque aqui eu sei que eu sempre tenho 2 perfis de família, né? De mães. Tem mães que têm aquele filho que é mais resistente, mais difícil, mais confrontativo. E tem outras mães que têm um filho muito inseguro, muito dependente, muito fragilizado. Então tem esses 2 elementos e vocês vão entender como que funciona isso tudo dentro dos temperamentos. E as mamães já estão entrando aí. Você vai colocando seu comentário, você vai colocando seus coraçõezinhos, você vai colocando o aviãozinho para as amigas. Aqui nesse início você ainda dá tempo das amigas entrarem, ainda dá tempo de você compartilhar. Boa noite para todo mundo, boa noite, boa noite, boa noite. Você está na jornada das mães educadoras. Você está no final da jornada e amanhã tem um encerramento incrível, pelo qual preparei com muito carinho todos os detalhes para vocês, pensando em você, pensando no seu filho, pensando na sua família, pensando nesse coração de mãe,
lendo todos os comentários de vocês e vendo a necessidade que vocês têm. Ó, tem uma avó que tá na live, a mãe da Dinha. Que legal. A Tami tá falando, meu filho é fogo, igual a mim. E eu coloquei os elementos, os 4 elementos, pra ficar também vocês compreenderem um pouco mais, a gente consegue entender melhor essa questão dos temperamentos. Gente, isso é psicologia humana, isso é comportamento humano, isso é análise comportamental. Entender temperamento faz muita diferença na hora que a gente se relaciona com as pessoas e principalmente se a gente for pensar em família. Principalmente você que o nosso objetivo aqui é dar conta da educação do seu filho. Então você entender esse temperamento, muitas vezes você tá dando alguns deslizes de como educar por não saber moldar esse temperamento e por não saber como agir em cada situação. E outras vezes também sem entender a criança. A gente também tem que compreender esse funcionamento. E aqui eu já deixo claro desde o início, compreender o funcionamento da criança não é se conformar com o que não está adequado. Mas é entender como que a criança funciona e começar a trabalhar a partir desse olhar. Boa noite, ainda tô recebendo muitas boas noites. Paraíba, gente, que coisa boa, quanto lugar diferente desse nosso Brasilzão. E hoje, olha aqui, eu vou dar parabéns pra nós. Parabéns pra todas nós, sabe por quê? Porque aqui, nesse time de mães, hoje nós batemos 10 mil corações de mães, coração de família. 10 mil mamães conectadas, famílias conectadas. Pessoas que amam crianças, pessoas que estão querendo mudar a educação dos seus filhos, pessoas que estão realmente decidiram, chega. O que eu mais tenho lido nos comentários, Carol, depois que eu vi as aulas, eu pensei comigo mesma, eu falei pra mim mesma, chega. Chega dessa situação aqui em casa, chega desse problema, eu quero resolver, não dá mais desse jeito. Então, assim, gente, Olímpia, boa noite. Olha só, muitas cidades diferentes, muitos estados diferentes, Santo André, São Paulo sempre está muito bem representado em todos os nossos momentos, Espírito Santo e outros estados aí, que coisa boa, gente. Como eu faço para entrar no Telegram? Essa pergunta sempre vem, né? Quando acabar a live, você pode pedir para mim por direct e eu lhe envio uma orientação e você vai conseguir entrar, é bem fácil, tá bom? Maceió, Lagoas, uau! Então, amores, agora a gente vai começar pra valer. Já demos um tempinho aqui pra gente conversar. Já dei os recados principais pra você. E agora, hoje, você não pode esquecer de amanhã. Hoje é sábado, amanhã é domingo. E amanhã é dia de quê? É dia de quê? É dia de Conferência Decisão. Esse evento que foi preparado com todo carinho. É o ápice de toda a nossa programação. É pra fechar com chave de ouro. É pra entregar pra você aí o que realmente você precisa pra dar conta da educação do seu filho. E aqui as mamães perguntando também. Agora eu lembrei de falar, as mães perguntando, Carol, eu quero entrar no curso. E muitas mensagens, Carol, eu quero entrar no curso, dá pra se inscrever? Gente, o foco até então foi a jornada, né? Então aqui a gente se encontrou todo dia, a gente crescemos tanto juntas, os depoimentos são incríveis. De mulheres que já mexeram tanto no seu processo educacional dentro de casa, já se curaram em tanta coisa, porque aqui a gente tinha cada momento que era um momento de terapia grupal quase, né? A gente teve momentos de terapia em grupo aqui, onde eu fui trabalhando com você e fazendo você tirar algumas questões de dentro de você para você conseguir ser realmente a mãe que o seu filho precisa. E a gente só começou essa jornada, ainda tem muita coisa pela frente. Algumas mamães mandando mensagens assim, Carol, quando acabar a jornada, você não vai nos abandonar, né? Como é que vai ser isso? Então, amanhã na Conferência Decisão, primeiro a gente tem muita coisa para passar, eu quero passar muita coisa para vocês amanhã. Então, o conteúdo, o conhecimento, ele tá especial. Depois, no final também, a gente aí, a nossa equipe tá trabalhando para poder abrir algumas vagas pro programa. Então, você que precisa, você que quer, você que tá engajada, você que nota que realmente, Carol, eu preciso ir além, realmente eu preciso de acompanhamento, eu preciso de suporte, porque não é apenas o curso, né, gente? É uma mentoria que tem encontros mensais, assim por diante. Mas eu vou dar todos os detalhes amanhã, depois de a gente passar todo o conhecimento que eu quero passar para vocês. Então, não dá para você perder, porque amanhã vai mexer bastante com a gente, vai ser muito bom. Então, assim, ó, eu tô com o coração expectativa, quero que chegue logo esse domingo, eu quero que você já vá sentindo toda essa energia, todo esse carinho, todo esse comprometimento aí, que é com você, que é com seu filho, que é com a sua família. E parabéns, viu? Já te dou parabéns agora, porque você tá comprometida, você quer mudança, e pode ter certeza que você vai encontrar mudança. Quem tem esse coração, com essa humildade, com essa capacidade de se abrir para aprender, porque nesse tempo, com tudo que eu já fui passando para vocês, explicando para vocês, conhecimento que eu já fui trazendo para vocês, eu sei que a mente de vocês já se abriu em entender que para ser pai e mãe precisa se estudar,
para ser pai e mãe, precisa buscar conhecimento. Para a tarefa mais difícil da vida, para a tarefa onde exige mais responsabilidade na vida inteira, se exige uma dedicação, um esforço, um investimento, um comprometimento e um estudo e um entendimento. Porque a gente não quer formar qualquer criança, não. Eu sei que você não quer. Então chegou o momento da gente realmente tomar essas decisões. Olha só o que uma mãe falou aqui, a gente vai enxergando coisas que antes não se dava conta. Exatamente, mãe. E é esse o meu propósito aqui, a minha missão, o meu objetivo com você. Eu costumo dizer que assim, a gente tem alguns momentos é como se essa casa estivesse no escuro e as pessoas que estão aí, elas não estão enxergando que tem um móvel fora do lugar, elas não estão enxergando que tem um lixo no meio da sala. Quando a gente liga a luz, e essa luz é o conhecimento, é a orientação adequada, é o conhecimento certo, conhecimento correto. Não é diquinha do Google, não é 1001 filosofias aí que mais estão bagunçando a vida das mães e das crianças, que estão mexendo nas leis da família, que estão trocando a ordem da mãe com o filho, do filho com a mãe, tá tudo muito misturado. Estão colocando a criança num local que não lhe pertence e estão tirando o pai e a mãe de um local que lhe pertence, que é o local de autoridade. Então, quando a gente entende que esse conhecimento ele vem, ele é como essa luz, que liga uma luz dentro dessa casa que estava numa penumbra, que não enxergava. Então, isso que essa mãe disse assim, gente, parece que tem coisas que a gente não se dava por conta. É exatamente esse o meu papel, ir te guiando para que você consiga enxergar o que você não enxergava. E para você ir ajustando a sua lente. Às vezes você está precisando colocar uma lente nova. E você não está enxergando o seu filho como deveria, a sua vida como deveria e a sua própria ação. Então, eu fico muito feliz com esses recados que vocês vão mandando. Olha aqui a Cris, a gente comete tantos equívocos, meu Deus. Mas, Cris, quando você fala assim, já é um ponto seu que tá dizendo, bom, eu estou aberta à mudança. Porque os passos pra gente começar a mudar, primeiro é entender e reconhecer. E isso é uma falha, eu preciso corrigir. Quando a gente consegue fazer esse processo, é o primeiro passo. E depois a gente tem que ver como que a gente vai mudar. E principalmente, gente, aprender outras maneiras de fazer. Senão você acaba repetindo sempre a mesma coisa, se você não sabe outro jeito. Isso eu tenho conversado muito com vocês. Vamos falar de temperamento, então? Você tá pronta? Você tá pronta para trabalhar o temperamento do seu filho? Você tá pronta para a jornada, para essa última live da jornada? Você tá pronta para a conferência de decisão amanhã? Assim, né? Vamos lá. Então, você recebeu lá, depois que você assistiu a aula 2, você recebeu um teste de temperamento. O que é o temperamento humano? Diferente de personalidades. Preciso explicar isso aqui rapidinho pra vocês. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Personalidade, cada pessoa tem uma personalidade, ela é única. O que faz eu ser eu é tudo que eu vivi, a minha história de vida, as minhas dores, as minhas vitórias, os perrengues que eu passei, e também aquelas conquistas maravilhosas que eu tive, e aqueles dias que eu chorei demais. Isso tudo vai moldando a minha personalidade, as minhas experiências de vida. Eu como adulta, você como adulta, já tem uma personalidade muito mais formada e muito mais rígida. O que é rígida? Ela já está enraizada em nós. É difícil mudar muitas coisas, mas é possível. Agora, quando a gente pensa na criança, a criança está em personalidade em desenvolvimento. Então, e isso aqui eu já desmistifiquei para vocês muitas vezes, aquele papo, né? É que meu filho tem uma personalidade muito forte. Opa, cuidado com essa terminologia. Primeiro, personalidade ainda está em desenvolvimento. Então, o teu filho não tem uma personalidade, não é aquilo. Ele pode vir a ser moldado. Agora, é claro que chega um momento, e aí quanto mais essa criança vai crescendo, mais enraizado, enrijecido, e esses ramos dessa árvore vão ficando duros, e a gente depois tem muita dificuldade de moldar. É por isso que o meu trabalho aqui com você é agora, enquanto seu filho é criança, que a gente vai poder fazer esse trabalho incrível na vida dele. Vai te poupar sofrimento, vai te poupar dor, vai poupar dor na vida do seu filho, porque a gente tem duas rotas. Ou você vai criar uma criança que vai se tornando um adulto extremamente difícil de convivência, de relacionamento, ou uma pessoa dependente, que não vai pra frente, que não consegue se desenvolver, uma pessoa cheia de traumas, cheia de feridas, cheia de inseguranças. Então são essas opções de rota quando a gente não tem realmente um nível bom de educação dentro de casa. É muito mais difícil para essa criança ir superando algumas coisas se ela não tem essa base, essa organização em casa. Olha aqui, uma mãe falou assim, ó. Depois das lives e da jornada, eu passei a me ver com o olhar da minha filha antes de tomar alguma atitude que possa me arrepender. Excelente, maravilhoso. A Bru falou, quem tem personalidade forte são os pais. É verdade. É verdade.
Então, isso é bom pra nós entender que essa personalidade ainda está moldável. Aí a gente pode mexer, aí a gente pode mexer realmente nessa estrutura e fazer isso virar outro molde. Moldar é fazer virar outro molde. Pegar um outro molde e ir ajustando. E essa é uma responsabilidade de pai e mãe. Uma responsabilidade. Porque conforme a gente vai montando e vai ficando torto, esse elemento, os problemas vão vir. Então, gente, o primeiro temperamento, eu vou falar um pouco de cada um deles, pra você entendendo, e você que já fez o temperamento entender um pouco mais como funciona, e na sequência também, eu vou te dando orientações de como você vai trabalhar com esse temperamento. Só que tem mãe que tem mais de um filho, então tem vários temperamentos dentro de casa. Tem que ter o temperamento do teu marido e mais dos 2, 3 filhos, dos 4 filhos, porque tem uma mamãe aqui, uma mamãe Gabi, tem 4. Vamos ver se tem alguém tem mais que 4 aqui, ou a mamãe Gabi hoje tá ganhando. Se alguém tem mais que 4 filhos, coloca aqui pra nós que a gente quer saber. Você fez o teste, escreve aqui pra mim. Carol, fiz o teste, coloca qual temperamento deu. Carol, fiz o teste, escreve aí pra mim. Se você não fez, presta atenção em tudo que eu tô falando e depois a live você faz. Combinado? Não deixa de fazer. Então vamos pensar no colérico. E aqui o elemento é fogo. Dos 4 elementos, o elemento fogo. E aqui já diz, né? Fogo. Esse fogo que realmente aquece essa temperatura. Esse fogo, ele também afasta. Quando tem um fogo, você não consegue chegar muito perto, porque ele queima. Então, é uma personalidade que tem alguns momentos, o próprio nome já diz colérico. A palavra colérico vem de cólera. A palavra cólera tem o raiz da raiva, da agressividade. Tá? Essa palavra, ela vem do colérico. O colérico tem a raiz na palavra cólera, tá? Então, dá pra gente entender que é um temperamento realmente mais difícil. É um temperamento mais explosivo e a gente tem que tomar muito cuidado porque ele pode pegar fogo. Exatamente isso. Então, essa criança, o que acontece? E às vezes, gente, a gente não tem como definir o temperamento no bebê. Mas um bebê colérico, ele é aquele bebê que chora demais. É aquele bebê que às vezes passa a noite chorando e não deixa os pais dormir. Nem sempre é por isso. Às vezes o bebê pode ter alguma questão de saúde, isso tem que ter sempre um olhar médico também pelo pediatra. Mas muitas vezes esse bebê colérico ele já vai mostrando alguns elementos. Quando ele começa a ter um pouquinho mais de força, quando ele já sai da parte do bebê, ele já começa a beliscar o amigo, ele já começa a morder mais. Então ele tem essa agressividade interna mais forte. E entender todos esses temperamentos, gente, é isso que dá equilíbrio na raça humana, né? Na nossa intenção enquanto ser humano. É o que equilibra. A gente precisa ter todos esses temperamentos para que a gente tivesse uma sociedade bem organizada. É claro que quanto mais esses temperamentos são trabalhados e moldados, melhor essa pessoa vai ficar. Porque cada um dos temperamentos tem suas fragilidades e tem coisas incríveis. Então, o colérico tem coisas que só o colérico vai fazer. Grandes lideranças mundiais, muitas vezes, são coléricos ou sanguíneos. Grandes líderes, chefias, muitas vezes são coléricos ou sanguíneos, porque tem uma capacidade de liderança muito grande. Então, essas pessoas com essa personalidade também têm muitos benefícios. A gente traz alguns elementos que são os negativos, mas todos eles têm pós e têm contras. Então, qual que é o papel da mãe? Entender quais são os pós, quais são as questões de potencialidade e nisso a gente vai investir. Vamos fazer essa criança crescer nessas habilidades. E aquilo que são as fragilidades do temperamento, a gente vai ter que colocar mais trava, a gente vai ter que colocar mais limite naquilo, a gente vai ter que ter um olhar mais atento, a gente vai ter que estar organizando bem essa rota para que essa criança não se desvie ali e não se torne, o que eu digo de vez em quando, né? Gente, não vamos criar pessoas insuportáveis. Tem algumas crianças que vão criando alguns tipos de comportamento que vêm do seu temperamento, porque o temperamento vai transbordar no comportamento. É por isso que a gente está entendendo isso. Um dos temas muito fortes na nossa jornada é a questão comportamental infantil. Seja de mau comportamento, seja de comportamento inseguro, fragilizado e de abalo emocional. Então, entender o temperamento vai te ajudar a entender também todo esse processo. Então, esse colérico também, ele vai ter aquela criança que quando ela fica emburrada, como se diz, né? Ela tem muita dificuldade de pedir desculpa. E a explosão de raiva dela é muito mais intensa. Realmente, é uma explosão imensa. Então, quando essa criança tá nos 2 anos e pouco, que a ciência diz do terrible two, que é uma fase difícil dos 2 anos, que toda criança passa. Mas assim, gente, com as ferramentas certas a gente pode atenuar muito isso.
A gente pode organizar muito essa criança. Não tem necessidade de toda aquela função que vira todo aquele escândalo que algumas crianças fazem no meio da rua. A gente pode ir organizando isso gradativamente. Agora, quando essa criança colérica ela tá passando por essas fases, tudo é muito mais intenso. Então, os temperamentos que são os coléricos e os sanguíneos, que eu já vou entrar no sanguíneo, eles são pra fora. Então, eu expresso, eu jogo pra fora. Fica muito claro que a criança tá com raiva, fica muito claro que a criança ela é muito mais espalhafatosa pra fora. Os outros dois que nós vamos falar depois são mais pra dentro. E aqui, gente, às vezes a gente acha que os que são pra dentro é mais fácil, mas quando também a gente vai recolhendo tudo pra dentro, a gente não sabe exatamente o que tá passando lá na criança e tem alguns perigos. Por quê? Porque essa criança pode ir acumulando alguns lixos emocionais que podem depois dar graves problemas no seu abalo emocional. Então, por isso que, gente, não tem temperamento que seja mais fácil ou mais difícil. Aparentemente, esses que explodem pra fora parecem mais difíceis. Só que depois que tu consegue organizar esse temperamento, ele em alguns pontos é mais fácil. Porque a criança externaliza, a criança mostra quando ela não tá bem. E daí você já pode corrigir, daí você já pode guiar essa criança. Agora as outras, muitas vezes, e acontece muito em sala de aula. Tem criança que tá passando por um processo de sofrimento, o professor nem nota. Tem criança que tá com uma dificuldade de aprendizagem, o professor nem percebe. Essa criança não pergunta, essa criança não pede, essa criança não participa, ela fica quietinha. Isso são os temperamentos mais introvertidos, que é o sanguíneo, que é o melancólico e o fleumático, que a gente já vai chegar neles, tá? Nós estamos ainda no fogo. Então, o colérico, que é o fogo, de certa forma, assim, é aquela criança bem teimosa. E ele não vai ser aquele mel, aquele afeto, aquele mel, aquela delícia. Ele vai ter momentos de expressar algum carinho, não é que ele seja totalmente frio, mas ele tem alguns momentos. Mas ele não é aquela criança melosa que tá toda hora passando a mão, querendo beijar. Não é assim. Ele é mais de estar na rua, né? De estar correndo, de estar brincando, de estar pulando. Só que, mesmo ele fazendo muitos amigos, porque ele tem essa liderança, com frequência ele se envolve em conflito. Então tem um grupo de crianças, sempre quando tem algum bolo ali no meio, dá um barraco, é aquela criança que ou desengatou o conflito ou tá no meio. Então ela tem essa força também muito forte e muitas vezes não sabendo como lidar, acaba entrando em conflito. Porque essa criança ela tem dificuldade de não ser a voz dela a última, de não ser o desejo dela a última. Agora vem aqui comigo. Vou dizer uma coisa pra você, mãe. Tem muitos falsos coléricos por aí. Tem muitas crianças falsas coléricas. Como assim, Carol? Tem filhos, até de mamães queridas que estão aqui, que estão apresentando comportamentos coléricos, mas é por causa da desregulação comportamental. Pelo ritmo de educação, pelo funcionamento que essa família foi atribuindo à criança e ela foi pegando espaço e se perdendo dentro de casa e essa criança começa assim a ficar com essa voz forte, com essa agressividade, sendo que ela nem é um colérico. Às vezes ela é um sanguíneo que está em descontrole e acaba externalizando porque está totalmente sem limite. Então cuidado, gente. Cuidado. Cuidado para você não achar que seu filho é colérico, na verdade, realmente está faltando a educação e é bem a organização comportamental. E aqui tem todo um processo quando a gente fala de organização comportamental, que é um dos focos aí do meu trabalho com as famílias. É regulação comportamental, é regulação emocional. É o trabalho com a neurociência, com o cérebro da criança e a educação das emoções, tá? É essa a minha abordagem, dentro do sistema familiar. Tudo isso tem que acontecer junto. Ó, meus 2 filhos, um resultou colérico e um sanguíneo. 2 bem, temperamentos mais quentes. Vamos lá? Dificuldade em regras e combinados, porque ele quer fazer a regra. Ele quer fazer o combinado. Ele quer ser a lei. Muitas crianças coléricas acabam desenvolvendo TOD. Sabe o que é TOD? Se você não sabe, eu vou te dizer. Transtorno opositor desafiador. É um transtorno a nível mental infantil que não nasce com a criança. É psicológico, não nasce com a criança. Mas a criança, pelo comportamento da família, pelo manejo da família, pela organização da família, por essa educação deficiente, essa criança começa a desenvolver esse transtorno, que é o quê? Resistência a qualquer autoridade. No professor na escola, eu resisto. A prof do balé, eu resisto. O professor de futebol, eu resisto.
Eu confronto, eu sou resistente com o pai, eu sou resistente com a mãe, não importa qual autoridade. Se existe uma autoridade, se há governo, sou contra, né? Vai criando essa personalidade. Gente, quando pequeno, olha aqui, é um transtorno que desenvolve na infância. Só que não é um transtorno que nasceu com a criança, que eu preciso bater. Preciso bater nesse ponto com você. Você tem que entender. Cuidado, mãe. Daqui a pouco seu filho está desenvolvendo um transtorno. O que significa? Vou repetir. O que significa TOD? T. Transtorno. O. Opositor. D. Desafiador ou desafiante. Às vezes tem uma pequena variação. É essa personalidade que já vai se enrijecendo contra a autoridade. E aqui, gente, a gente precisa entender. Uma criança que não consegue se organizar no que diz respeito às leis de autoridade, que a gente fala sempre quando a gente fala de autoridade, não é autoritarismo, mas é a criança entender que ela é criança, que existe um adulto que lhe guia. E esse adulto que guia é responsável sobre essa criança. Então, gente, muito cuidado. Olha, observe alguns sinais. E vamos correr contra o tempo, viu? Vamos correr contra o tempo. E o momento é agora. Depois, para resolver isso, são anos de terapia e se conseguir resolver. Tem que entrar com medicação, tem que entrar com terapia. Olha o sofrimento dessa criança e dessa família. Eu não quero que você viva isso. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui. E eu já vi muita família sofrendo demais com isso. Tenho pacientes em tratamento em função do TOD. E daí, gente, mexe em tudo, não é só na família. Não é só a mãe que vai se estressar, não é só a mãe que vai sofrer. Dá problema na escola. Você não lembra? Antes não se tinha diagnóstico desses transtornos. Você não lembra daqueles alunos que é toda semana na diretoria? Aqueles alunos que a professora sempre tem reclamação. Aquele aluno que uma turma de 30, 40, qual que é o primeiro nome que todas as professoras sabem? Ah, é o nome do fulano. Não tem quem não conheça o fulano na escola. Esse é o colérico, tá? Agora, ele também tem outros elementos essenciais, como essa liderança, essa força interior. Então, ele ao mesmo tempo que ele tem essa resistência externa, ele também, quando ele tem algo que ele vai fazer, se ele é muito bem moldado, ele vai conseguir se controlar no sentido de correr atrás, ele não vai ser aquela pessoa acomodada, ele vai em frente nos sonhos dele, ele corre atrás. Se tiver que enfrentar desafios, ele vai enfrentar. Ele não vai bater numa porta e desistir. Então, tem coisas maravilhosas nesse temperamento. Se moldado, senão é um grande problema. Sanguíneo. Elemento ar. Aqui o sanguíneo. Gente, o sanguíneo é assim, é aquela criança que sabe quando ela chega num lugar, ela brilha? No grupo de crianças, ela chama atenção, todo mundo quer ser amigo dela ou dele. Como saber qual temperamento meu filho é? Querida mamãe ou papai, porque tá escrito Bru Rodrigues, acho que é mãe. Mãe, Bru. Mãe, você não assistiu às aulas da jornada? Quem assistiu às aulas, na aula 3, eu dei o teste dos temperamentos. Se você chegou aqui agora e não sabe o que nós estamos falando, gente, depois da live você vai baixar o teste do temperamento, vai fazer com o teu filho. Então presta atenção muito no que eu tô falando agora, você já vai entender um pouco, depois você faz a aplicação do teste. Combinado, Bru? Então, o sanguíneo, ele é esse bonachão, né? É uma criança gostosa, gostou de estar com ele. Ele é engraçado e ele, assim, ele gosta muito de ser admirado. E tem essa questão, assim, que ele gosta que as pessoas gostem dele. Então, ele tem uma preocupação bem excessiva de frustrar os outros. Ele quer sempre manter essa boa imagem. Observe isso também no mundo adulto. Pessoas que sempre querem manter uma boa imagem, que se preocupam muito com o que os outros estão pensando sobre si. Esse é o sanguíneo. Ele sofre de saber que alguém não gosta dele, porque ele quer que todo mundo ame ele. Ele quer ser amado, ele quer ser popular, e eles são muito populares, porque eles têm uma personalidade muito gostosa também de conviver. Eles têm um jogo de cintura muito bom. Adora conversar e fazer amigos. Aquela criança que você vai conversando e fica assim, meu Deus, mas essa criança dá um show de conversa, né? Fala de tudo que é assunto. Se reconcilia com facilidade quando em discussões, não guarda rancor. De repente, até você pode ter alguma coisa assim, né? Você pode, na sua própria personalidade, você ter esses elementos. Você também vai se enxergando, se entendendo. Essa criança, quando brigou, acabou a briga. Esqueceu. Outro dia, nem lembra. Isso, às vezes a gente diz errado que as crianças depois esquecem. Tem algumas personalidades, alguns temperamentos que não esquecem, gente. Tem criança que sofre por dias.
Tem criança que não chega mais perto de outra criança porque ficou retraída, ficou com medo daquilo que aconteceu. Agora, o sanguíneo não. Ele perdoa fácil e ele não guarda rancor. Depois, se você vai falar pra ele o que tinha acontecido, ele nem lembra mais. Que problema que foi? Nem sei. Quer sempre estar no meio da turma. Sempre tá no meio da turma. Agora, ele tem... Por mais que ele tenha toda essa questão que é super gostosa, né? Muito gostoso de estar com uma criança assim. É muito bom. E também, entre as crianças, ter um amigo assim é muito bom. A gente sempre tem pessoas assim na vida da gente. É a pessoa que faz você dar gargalhada. Enfim. Só que também ele tem algumas fragilidades. E aqui entra bastante a questão que a mãe enxerga isso bem. Quando você propõe uma tarefa para essa criança, ou uma tarefa da escola, ou algo que ele tem que fazer em casa, alguma responsabilidade, ele tem muita dificuldade de começar e terminar. Ele é muito do impulso. Ele vive um momento. Ele é muito emoção e pouca razão. Então, essa criança ela tem que ser muito guiada para ela não se perder no meio de toda essa euforia que ela tem. Essa energia, essa euforia. Tudo isso que ele externaliza para fora, ele não consegue se organizar por dentro. Então, a organização ela tem que vir de fora para dentro. Quem tem que organizar essa criança é essa mãe. Essa mãe vai ter que organizar muito bem uma rotina. Essa mãe vai ter que organizar muito bem metas, objetivos com essa criança. Porque ele é desorganizado por dentro, porque as emoções elas são muito eufóricas. Desorganizado por dentro. Então a organização vai ter que vir de fora, da mãe, da família, tá? Então por isso que nesses casos, a rotina sempre é essencial, mas nesses casos então, para a criança conseguir realmente seguir um trilho, é muito importante. Gente, para ele não tem esse tempo ruim, né? É sempre festa e diversão, motivado, empolgado, vive um momento com muita intensidade, mas também comum essa criança querer muito uma coisa, assim, um presente, um brinquedo, ir num lugar, assim, aquilo, meu Deus, ela quase surta a mãe. Depois de algum tempo, já perde o interesse. Queria aquele brinquedo, fez um auê, comprou o brinquedo, brincou um pouquinho e já perdeu o interesse. É muito fugaz, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Então a gente também vai ter que trabalhar com essa criança que nem sempre toda essa impulsividade, toda essa vontade vai ser acolhida. Nem tudo que eu quero eu vou ganhar. Até porque você já conhecendo esse temperamento, eu já disse para algumas mães, por que você tá gastando tanto nesse presente? Vamos comprar um similar? Porque logo perde interesse. E às vezes é só uma modinha, tá muito vinculado a algumas modinhas que tem na infância. Todas as crianças absorvem isso, mas pro sanguíneo isso é mais forte, vocês estão me entendendo? Muita emoção e pouca razão. Gente, o melancólico, que é uma personalidade já... Então a gente tava nessas que são extrovertidos, são pra fora, são mais quentes. Pra fora em que sentido, Carol? Aparece, mostra. Agora a gente vem para outros dois temperamentos que são um pouco mais introvertidos. Cada um tem sua especificidade, mas é mais pra dentro. Muitas vezes esconde algumas coisas, não demonstra. E de novo, eu repito, a gente acha que é sempre mais fácil esses que são mais pra dentro, porque tem geralmente a tendência a ser mais obediente, mais calminhos, mais quietinhos. Só que, aquele ditado, né? Águas paradas são águas profundas. Muito cuidado com a saúde emocional dessas crianças. Muito cuidado com abalos que podem se alojar ali e organizando uma personalidade deformada no que diz respeito à psicoeducação, que é o quê? A capacidade de entender os sentimentos, de expressar os sentimentos. Tem um outro teste para os pais? Uma mamãe perguntou. Tem. Eu não produzi para os pais, meu foco foi a criança. Mas a gente pode estar fazendo também. Vamos pensar junto. Só que aqui você já vai ter uma ideia. Mas é bem importante você correr atrás disso, viu? Você entender o seu temperamento. Quanto mais a gente entende de si, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe até onde a gente pode ir. Opa, se eu passar daqui também eu já vou me perder. Você, enquanto mãe, sabe quais são as suas fragilidades, porque assim como o filho sanguíneo começa e não termina, a mãe sanguínea também. Então é isso que você tem que se trabalhar, por exemplo. Assim como o filho colérico tem essas explosões, a mãe colérica também. E o quanto ela vai ter que ter muito entendimento de entender que ela não pode sair ferindo aí as pessoas mais importantes da vida dela, que é a família. Vocês estão entendendo? Os temperamentos são ar, terra, fogo e água. Você não fez o teste, né? Ali tá bem direitinho.
São esses temperamentos, sim. Então, o melancólico, estamos falando do melancólico agora. E aqui, ó, gente, nós estamos já falamos de 2 temperamentos, faltam mais 2. E aqui eu paro 1 minuto para dizer, não esquece, amanhã, conferência decisão. Um evento especial, depois de toda essa finaleira, é fechar com chave de ouro, é conhecimento que eu ainda não entreguei para vocês. E olha só, gente, vamos pensar junto? Chegou o momento de realmente você mudar algumas percepções sobre a educação. Alguma mãe tá dizendo assim, é sofrido ouvir isso. É sofrido ouvir que a gente tá falando sobre as crianças que também refletem na mãe. É sofrido. Dói, realmente. Muitas vezes dói isso na mãe. Só que a gente precisa ouvir essas coisas e repensar e mudar. E amanhã, na conferência de decisão, eu vou estar entregando algumas coisas para vocês que vão realmente destravar esse processo. Tem muita mãe que tem muita coisa linda para viver, mas está travada. Tá algemada em algumas coisas. Como se você estivesse cheio de cordas, de algemas, e você não consegue ir pra frente. E você olha assim, eu queria, mas por que não vai? Meu filho, eu queria tanto mudar isso, mudar aquilo, por que não consigo? Amanhã eu vou estar passando muitas informações pra você, com muito conhecimento mesmo, que vai te destravar, viu, mulher? Vai te destravar. Pergunta da mamãe Lu, super importante. Pode apresentar características de mais de um temperamento? Sim. Como a gente tem a gente é humano, então a gente é muito complexo. Às vezes existem 2 temperamentos numa pessoa, mas um sempre é mais dominante. No entanto, com traços de outro também. Isso é possível, sim. E no teste você vai ver qual que é o segundo lugar. Se no segundo ficou bem perto do primeiro, tem uma tendência também a se deslocar para aquele outro comportamento. Então, o melancólico, gente, ele é um pouco mais devagar, mais tranquilo, mais observador. Ele não é tão rápido, não é que nem o sanguíneo, que é aquela pipoquinha pulante. Tá sempre eufórico. Não, ele é mais de boa, mais tranquilo, não quer arranjar problema, fica de boa, gosta de brincar sozinho. Mesmo ele gostando de brincar com amigos. Ele gosta também de brincar com amigos, mas ele se sente bem brincando sozinho. É aquela criança que gosta de estar no grupo, vai interagir, mas tá tranquila se tá no quarto brincando sozinho. Fica ali horas e horas se interte no seu Lego. As meninas se intertem ali num livrinho, uma pintura. Ficam de boa, assim, estão sozinhos. Diferente do sanguíneo, por exemplo, que ele precisa ter gente. Ele quer bater na porta do vizinho. Ele vai ter que achar alguém. Ou ele vai brincar com o gato, vai brincar com o cachorro, se ninguém dá atenção pra ele. Alguma coisa ele vai achar pra interagir. Agora, o melancólico, ele interage bem, mas ele se sente tranquilo também de brincar com ele mesmo. Isso é bem bacana, né? Mas a gente também pode e deve desenvolver no sanguíneo essa capacidade de brincar sozinho. Isso é muito importante. A capacidade de ser feliz sozinho também. De eu me dar conta, de eu dar conta comigo mesma. De eu ser suficiente. Quando eu não tenho ninguém, eu não tô triste. Ele é mais introspectivo, melancólico, mais sensível. Aqui é uma criança que às vezes tem o choro bem frequente. Aqui é uma criança que às vezes, por mais que às vezes não chora, mas ela fica ressentida. Ela fica triste. Ela cai o semblante. Às vezes até dramático. Às vezes ela deixa de comer. Altera o sono. Altera a alimentação. Mexe em tudo. O emocional tem essa fragilidade maior. Por isso que é melancólico. Tudo é muito intenso no que diz respeito à emoção. Acontece tudo aqui dentro. Vocês estão entendendo a diferença? Sanguíneo e colérico acontece tudo lá fora. O melancólico e o fleumático, mas cada um tem sua especificidade. O melancólico e o fleumático acontece tudo aqui dentro. E o melancólico ele consegue expressar um pouco mais que o fleumático, tá, gente? É perfeccionista. Aqui é um ponto assim do melancólico que é fantástico. Ele começa, ele termina. E o que ele faz bem feitinho. Por mais que a criança comece a aprender a letra desenhadinha, começa a aprender a letra emendada, é bem redondinha, ele se preocupa com a estética, ele se preocupa com a organização. E às vezes a mãe não tá nem cobrando, mas é dele. Ele faz assim, porque ele é assim, o funcionamento dele é assim. Ai, Carol, mas então eu nunca vou conseguir que meu filho colérico ou meu filho sanguíneo seja mais organizado. É claro que você vai conseguir. Agora é o ponto número 1 que você vai ter que trabalhar. O que já veio automático na outra criança, no teu você vai ter que desenvolver. Entendeu? Então o melancólico ele tem esse detalhe, então é tudo mais caprichoso. Uma criança que o caderno não é todo amarrotado.
Por mais que é menino. Menino é mais bagunceiro, mais relaxado. Nada a ver. Meninos melancólicos têm um caderno impecável. Tem a mochila limpinha. E o colérico e o sanguíneo, a mochila é um trapo. Sujeira total. Tá tudo misturado ali dentro. Vamos trabalhar essas questões. Já tive assim, gente, o que eu falo aqui, eu não tô falando da boca pra fora, eu já vivenciei. A gente começa a regulação comportamental com muitas famílias, a gente começa toda essa organização e a criança vai mudando essas questões, vai mudando, vai mexendo. É totalmente possível, viu? O melancólico, ele obedece mais facilmente ordens e combinados, então ele se submete mais fácil à autoridade, por isso que eu disse que ele não dá trabalho na escola. Pelo contrário, né? Seu filho é muito querido, ele é um amor, é calminho, é tranquilo. Ele cumpre o que estabeleceram. Ele não quer entrar em confusão. Não vai lá questionar a professora. Jamais. Não é ele. Ele não é assim. Quando triste, ele fica muito ressentido. Tem choro longo, parece que sai do fundo da alma. Ele vai no fundo do poço. Tem várias mamães dizendo assim, ó. Quando dá empate, significa que tem essas duas dominâncias no seu filho. Tá bom? Quando dá empate. Agora, essa criança, ela também não demonstra toda aquela euforia do sanguíneo, por exemplo. Ele pode estar muito feliz, mas ele vai demonstrar de uma forma mais zen, mais tranquila. Tá tudo acontecendo aqui dentro e nem sempre ele consegue externalizar pra fora. E aqui, geralmente, a gente dá muitos problemas, até chega no consultório. Tem criança que tá num processo de sofrimento, começa a mostrar alguns sintomas e as famílias não sabem de onde que tá vindo, porque ele não expressa. Ele guarda. E que pode dar problema, né? Porque a gente precisa ter a capacidade de expressar para conseguir ser trabalhado, ser curado, ser reorganizado. Então, às vezes eu pego uma criança melancólica no consultório, ou aflomática, tem que fazer todo um trabalho para abrir essa ostrinha. Essa ostrinha tá fechada ali no seu mundo emocional. E tem mais dificuldade de entender as emoções. Por isso que a psicoeducação para essas crianças é essencial. O que é psicoeducação? O que é inteligência emocional? É a capacidade de entender seus sentimentos, saber o que fazer em cada momento de conflito. E isso a gente ensina as crianças, ninguém nasce sabendo. É por isso que tem um monte de adulto só com problema na área emocional, ferindo a si e infernizando a vida dos outros. É isso mesmo. Tem muito adulto infernizando a vida dos outros. Por quê? Porque não teve desenvolvimento da inteligência emocional, não teve psicoeducação. Até porque essa matéria não existe na escola, né, amores? Mas você que tá aqui comigo tá aprendendo e vai aprender a como desenvolver tudo isso no teu filho. Descascar as camadas igual uma cebola. Gostei do jeito que essa mãe explicou. Exatamente, a gente vai mexendo aí nessa estrutura. E agora, o fleumático. Gente, o fleumático... Essa ostra é quase selada. Difícil, mas a gente precisa muito trabalhar com essa criança, para essa criança não cair no estágio até de depressão, de tristeza, de introspecção, de pouca interação. Essa criança, ela também tem essa sensibilidade emocional grande, mas é tudo pra dentro, é interno. Por fora tá maravilhoso, cara de paisagem. Tá tranquilo, tá como sempre. Não tem nem muita expressão. Diferente de um sanguíneo, de um colérico, que quando tem uma festa, uau, as crianças começam a pular, ficam, né, aquela coisa. O fleumático pode ter acontecido uma coisa, uau, ele gostou, ele amou, mas a fisionomia dele continua zen. Não tem toda essa expressão, todo esse vulcão externo que sai dos outros temperamentos, dessa euforia. Tem a tendência ao pessimismo, por isso que a gente tem que cuidar muito dessa criança, viu, gente? E é muito racional. Não costuma ficar muito empolgado com novidades, raramente apresenta a explosão de felicidade. E também não apresenta tanto a explosão de raiva ou de tristeza. Segue sempre no mesmo ritmo emocional. Agora eu vou dizer uma coisa, quando essa criança explode, às vezes demora. Mas quando explode, eita, sai da frente. Quando essa mãe explode fleumática, às vezes demora. Às vezes ela é calma, ela é tranquila, ela é zen. Ou quando esse pai que é de boa. Mas quando explode, meu bem, sai da frente. Estou confundindo, pois os temperamentos são ar, terra, fogo e água. Você está falando em colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Você não leu até o fim, meu amor. Eu primeiro coloquei os elementos e depois embaixo tem o que cada um é. Você não leu o final? Ali diz assim, ó.
Porque cada um é fogo, colérico, ar, sanguíneo, terra, melancólico, água, fleumático, entendeu? Os temperamentos, esses são os nomes. Eu representei pelos 4 elementos, tá bom? Mas os nomes é fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Esses são os nomes oficiais na análise comportamental. Agora a gente usa os elementos da natureza para também entender e para ficar mais didático para vocês entenderem, tá? Eu sempre utilizado essas relações. Entendeu, mamãe? Mas pode sempre, gente, sempre vocês fazem aqui a pergunta é excelente. Talvez outras mamães também não tinham visto até o final, né? Então, é bem bacana quando vocês dão esses retornos, quando vocês não estão entendendo alguma coisa. Nós estamos no fleumático, é o último temperamento. São 4 temperamentos humanos. E, gente, cada um tem sua especificidade, no sentido assim, bom, eu sou fleumático, mas eu tenho também a minha personalidade, eu tenho algumas coisas que são minhas, que não é tal e qual como tá ali. Mas é as minhas tendências, é a maneira como o meu reloginho dá o compasso. Vocês estão entendendo? O temperamento é como esse relógio tem um compasso, que ritmo ele tem, que pegada ele tem, que batida ele tem. Isso é um temperamento. Agora, é claro que cada criança vai ter questões que são únicas. Mas, dentro da análise comportamental, a gente vê que existem realmente esse tipo de temperamento, que é o que vai definindo aí todas as relações dos comportamentos humanos. Então, o fleumático daí, ele prefere brincar sozinho mesmo. Não é que nem o melancólico, o melancólico ele brinca bem em grupo, mas ele se dá bem sozinho também, tá de boa. Se não tem criança pra brincar, ele tá de boa, ele brinca com ele mesmo. Agora, o fleumático não, ele prefere ficar sozinho. Ele não consegue estar na mesma frequência do pipoca lá que tá pulando, eufórico, do sanguíneo. Ele não se sente bem com o colérico, ele se sente ameaçado. Porque ele tem também, vamos dizer assim, ele tem essa rigidez interna. O fleumático ele já é mais rígido internamente, tem que ser as coisas muito metódicas, extremamente perfeccionista. Vão pensando também nos adultos que vocês conhecem. Vocês vão pegando. Tem muita avó assim. Muita avó assim. Aquelas mulheres que tinham aquela neura por limpeza, aquela coisa muito metódica. Você chega na casa da pessoa, nunca tem nada fora do lugar, uma caneta, nunca, uma poeirinha. Bom, essa mulher, ela é muito pra dentro, aquela mulher mais calada. De repente você teve uma mãe assim, uma avó assim. Aquela pessoa que não expressava muito, aquela pessoa que preferia ficar sozinha. Convidar pra sair. Eu convido a minha avó às vezes pra sair, pra levar. Ela não quer, ela prefere não sair. Olha como isso já é do fleumático lá na infância e depois a gente vai carregando algumas coisas, principalmente na antiga geração que ninguém trabalhou isso com ninguém. Ia crescendo desse jeito. Não tinha psicoeducação, não tinha educação das emoções, não tinha educação do cérebro. Tudo que aqui hoje a gente oferece não existia. Isso dava muito conflito depois, no casamento e na relação com os filhos. E às vezes a gente tem algumas mães hoje que podem até pensar, poxa, eu nunca entendi o meu pai. Poxa, agora parece que eu tô começando a entender um pouco do funcionamento dele. Eu nunca consegui entender ele. Se é mais suscetível à depressão, fleumático, sim. O fleumático e o melancólico são mais suscetíveis à depressão. Não significa que vão ter depressão, tá, gente? Mas como eles são mais introspectivos, mais de guardar, mais sensíveis na emoção, pode sim ser um terreno mais fértil, tá? Mas não significa que seja determinante. Significa que seja determinante. Muitas pessoas são melancólicas, são fleumáticas e nunca vão desenvolver uma depressão, tá? O fleumático também tem paciência para fazer coisas muito minuciosas. E aqui eu faço também você lembrar dessa avó, dessa tia, desse pai, né, que fazia ali a costura, o tricô. Isso tudo tem a ver com o temperamento fleumático ou até um pouco do melancólico. O sanguíneo, gente, se você é uma mulher sanguínea, uma mulher colérica, você não quer nem olhar uma agulha na tua frente. Pelo amor de Deus, isso aqui me dá uma agonia, pegar um fio, ter que enfiar naquele mini buraquinho. Jamais uma sanguínea vai fazer isso. Uma pedrinha, bordar uma pedrinha por pedrinha, tá louca, jamais. Agora, a mulher melancólica ou a mulher fleumática, nossa, isso é um prazer, isso é gostoso. Maridos fleumáticos, aqui uma mãe tá falando, ó, gera conflito, porque o temperamento dela é diferente. Então você tem que entender que algumas coisas fazem parte de quem ele é. A gente também tem que amar a pessoa e entender também essa questão. Principalmente quando já é adulto, né? Ontem a mamãe falou, ele já é adulto, já vou entender diferente. E é verdade, tem coisas que o adulto já não vai conseguir mudar. Agora no seu filho você vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora no adulto nem tudo você vai conseguir mudar. Tem coisa que você vai ter que amar e aceitar, né?
Agora a gente tá falando das crianças, a gente tem a oportunidade de fazer essa correção de rota. Só que olha aqui, ó, tem a tendência em se acomodar e ter preguiça. Então, se deixar por essa criança, fica no sofá o dia todo. Às vezes até ficar mais gordinho também, porque não é tanto do corre-corre, do movimento. Tem a tendência a se acomodar. Se não tem alguém ali, e essa mãe, às vezes vai ter que ficar sempre, ó, dando um empurrãozinho, empurrãozinho, empurrãozinho. Senão tem uma tendência a se acomodar. Se conforma mais com a realidade. E aqui a gente tem que trabalhar muito essa questão, porque a gente quer um adulto preparado pra vida, que vai correr atrás, que vai buscar trabalho. Entendeu? Se não dá problema. Vocês estão notando como tudo dá problema se a gente não resolve agora? É mais pacífico, mais sereno, não arranja problema com ninguém, nunca vai ver ele brigando. Às vezes ele vai brigar sozinho com ele mesmo daí. Ele pode ficar muito ofendido com uma criança, com uma pessoa, com o pai ou com a mãe, mas ele vai brigar ele dentro dele com aquela pessoa. Não vai bater boca. Já os outros temperamentos mais quentes é bate-boca, é barraco. A gente vai ter que baixar o nível dessa criança, né? Vamos ter que controlar esse termômetro. Agora esse outro não. Esse outro vai guardando tudo. E vai guardando lixo emocional, e vai guardando, vai guardando, vai guardando. E daí às vezes dá um problema bem grave. Às vezes essa criança parece um pouco mais fria e desligada. Mas tem a ver com o temperamento também. E a gente também tem coisas que a gente vai ter que entender. Tipo, se essa mãe quiser toda hora um beijo, um abraço, um te amo, você vai estressar essa criança. Por isso que eu digo, a gente tem que mexer nas questões que são do temperamento, que realmente prejudicam o comportamento, prejudicam as relações sociais, mas tem alguns pontos, como essa questão de ser mais meloso ou não ser. Tem algumas coisas que você vai ter que entender que o seu filho tem um processamento diferente. Já viu aquela criança que vai chorar, vai dar um beijo e ele, ai, que nojo, e limpa a bochecha, passa a mão assim, que nojo. E respeite também essa criança, né? Claro que a gente quer um carinho, quer um afeto, a gente pode tentar, mas vamos devagar então, vamos fazendo aos poucos. Certo, gente? Gente, o que eu quero dizer pra vocês, nós estamos já quase no final dessa live. Olha só, as lives estão no YouTube. Não tô deixando aqui no Instagram. As principais foram colocadas lá, então você ainda pode ter acesso no meu canal do YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal, pra você também já ir recebendo depois que eu vou postando outras coisas. E aqui, gente, eu dei um panorama aqui, dei várias dicas também do como vocês devem trabalhar, mas aqui a gente tá iniciando esse processo juntos. Amanhã, conferência, decisão. Amanhã tem mais coisas, amanhã, como eu disse pra vocês, amanhã, coisas pra te destravar. E você vai mudar a tua lente, você vai enxergar com outros olhos. Você já viu muitas coisas que você não via. Você já ligou a luz na sua casa, lembra que eu falei? Essa casa que tá no escuro, que tava na bagunça, ninguém nem via. Você tava pisando em cima das caixas, você tava resbalando ali em cima do tapete. A gente liga a luz do conhecimento e você começa a enxergar as coisas. Amanhã vai ser ligada a outras luzes dessa casa e você vai conseguir enxergar. Quem sabe você ligou a luz apenas de um cômodo durante a jornada. E na decisão eu quero que você ligue da casa toda. Que você consiga talvez pegar uma vassoura e limpar o que tem que limpar. Que você consiga pegar o que não tá no lugar e guardar dentro do lugar. Vocês estão me entendendo? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então eu preciso que vocês estejam amanhã comigo. Vocês estarem conectadas. Como que vai funcionar? A gente tem duas formas de participar. Primeira, pelo Zoom. O Zoom é um aplicativo extremamente rápido que tá no Telegram. Eu já passei o link. Se você não tem o link, eu te passo pelo direct. É fácil de baixar, é tranquilo de usar. Qual que é o diferencial do Zoom? Nós vamos estar numa reunião fechada no Zoom e vai aparecer o rostinho de vocês pra mim, vocês vão me ver e eu vou ver vocês também. Fica aparecendo todo mundo lá, dentro da sala. Tem momentos também que você pode enviar perguntas ali, coisa que no YouTube nós não temos a mesma privacidade, vamos dizer assim. Mas também vai ser disponibilizado no YouTube, tá bom? Vai ser disponibilizado dessas duas plataformas. Mas eu digo que no Zoom a gente vai ter um contato mais perto. E ali eu posso ver vocês, a carinha de vocês. Algumas mães vão estar provavelmente do lado, às vezes algumas mães vão estar com o marido do lado, com o filho do lado. A gente vai tirar o som de todo mundo, mas depois a gente pode abrir o som para algumas pessoas irem falando. Mas enquanto estiver acontecendo, nós já não vai ter o som do pessoal, mas a gente vai estar vendo vocês. E nossa, isso pra mim é muito incrível poder ver o rostinho de vocês, né? Acho que é um momento nosso maravilhoso. E também vai estar sendo disponibilizado pelo YouTube. Então você fica já preparado para essas duas coisas. Várias mamães já baixaram o Zoom.
Você já baixou o Telegram, coisa mais fácil do mundo. Gente, hoje em dia, você baixa o aplicativo, é 2, 3 cliques e deu, tá feito. Não tem mistério, certo? Então, amanhã, às 20 horas da noite, curte muito esse Dia dos Pais. Liga pro teu pai. Manda mensagem, se você já é separada, manda mensagem pro Dia dos Pais pro teu ex-marido. Faz o teu filho mandar um cartãozinho, faz o teu filho dar um presente, mandar um áudio. Você que tem o pai junto. Trata muito bem esse pai, curta esse dia junto com esse pai, agradece a Deus porque você também tem esse homem na tua vida, que te ajuda, que é teu companheiro. Curte esse Dia dos Pais. E quando vai chegando a noitinha, ai, a Carol tá me esperando. Às 8 horas da noite a gente tem um encontro marcado. Às 8 horas da noite, esse Dia dos Pais, ano de 2020, vai ser diferenciado. Vai ser o dia da família, vai ser a noite da família. Vai ser o Dia dos Pais, mas a noite da família. Que tal? A noite pra você destravar muita coisa. A noite pra você enxergar o que você não enxergava. E principalmente, a noite para você crescer e se tornar a mãe que você quer ser, a mãe que seu filho precisa, para você dar conta da educação do seu filho, dar conta de cada desafio que vem vindo em cada faixa etária. Porque tem muita coisa para viver pela frente. Quanto mais você estiver preparada, menos erro, menos dor, menos sofrimento, mais sucesso, mais alegria, mais realização, mais plenitude. Viu? Ó, a mãe dizendo que vai fazer café da manhã pro pai. Legal. A Miron Rayane tá dizendo muito aprendizado essa semana e agradecendo. Que bom, fico feliz. A Guel falando assim, todo dia em casa é sagrada live com a Carol. Que linda! Que bom saber que você tá todo dia conectada comigo. Tenho certeza que você vai colher muitos frutos dessa a tua abertura de se abrir para conhecer, de se abrir para mudar. A Sá também agradecendo. Obrigadas, lindas, suas lindas. Tenham uma noite maravilhosa com a família de vocês, com os pequenos de vocês. Carol, você mandou o link no Telegram? É só clicar? Porque no Zoom pede código. Eu mandei o link no Telegram. Mas se você tiver alguma dificuldade, pode mandar uma mensagem no direct. Combinado? Pode mandar. A gente já vai te orientar. Se sinta bem à vontade. Muito bom, gratidão. Minha semana foi incrível com você. E a minha semana também foi incrível com vocês. Muito boa. Muito feliz. Minhas lindas, beijo, beijo no coração. Nós vamos falar mais sobre esse assunto e amanhã, conferência de decisão. Ó, beijo no teu coração e um beijo na pontinha do nariz do teu pequeno. E ó, muito carinho pra você aqui do meu coração pro seu coração. Beijos! Nos vemos amanhã!